Hoje eu vou vir com uma palavra para vocês de Mateus 22, do 1 ao 14, que fala um pouco do reino dos céus, né? Então, vamos lá, começando aqui a partir do 1, versículo 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Até aqui tudo bem, né? Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Se vocês, para quem conhece a Bíblia e lê a Bíblia, se você for pegar desde o início lá, o capítulo, mas na parte lá que Moisés está levando seu povo, né? E aí vai indo, e depois vem lá nos Juízes, tem os reis, na verdade vem reis, né? Se você for parar para perceber, Deus escolheu Israel como seu representante, né? Escolheu porque da promessa lá de Abraão, né? Então, Abraão, né? Aí vem a descendência. E quando ele fala aqui, o reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento para o seu filho, enviou seus servos ao que tinham sido convidados para a festa de casamento, lhe dizendo: viessem, mas eles não quiseram vir. Ou seja, essa parte aqui, eles enviam, Deus está enviando seus anjos, enviou seus anjos para convidar os descendentes de Abraão, que seria basicamente Israel, né? As 12 tribos e tudo mais, para fazer parte da festa de casamento, ou seja, para fazer parte do reino dos céus, né? Só que eles não quiseram vir. Por que eles não quiseram vir? Porque esse cara começou a idolatrar aqueles deuses de papel e de madeira, né? Que deuses pagãos, né? Que o povo inventava com a própria mão e falava que fazia alguma coisa. Tipo, tinha Baal, tinha Ashira, esqueci o nome do outro, mas eu vou colocar aí na tela. E então eles ficavam com essas idolatrias, esses negócios pagãos que não é nada isso daí, entendeu? Isso não é apenas madeira, pedra esculpida, entendeu? Não é. Deus só tem um. E ignorar a palavra de Deus, mesmo depois de toda a história que Deus teve com Israel. E mesmo assim, eles rejeitaram, né? E se for parar para ver, principalmente em Jeremias, se eu não me engano. Se você pegar todo o capítulo, todo o livro de Jeremias, você vai ver o quanto que Deus tentou cuidar daquele povo, né? E mesmo assim, eles pediram. Ainda em Samuel fica mais evidente também. E mesmo assim, em algum momento ele fala, esse povo ele começou a clamar por um rei, mas eles não reconhecem que o Deus já é seu próprio rei, né? Jesus é o próprio rei, né? Então, eles clamaram por um rei humano, né? Então, assim, a princípio, então, quando vocês chegarem nessa parte do versículo, esses convidados para a festa, ele está se referindo aos herdeiros não, né? Os filhos de Abraão, né? Pode ser que tenha também os filhos de Ismael, né? Mas aí eles foram pro lado muçulmano, não sei, mas pode ser que eles também são da descendência de Abraão, né? Então, bom, mas aí, continuando. Novamente enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Ou seja, ele chamou de novo a descendência de Abraão para vir para a festa, né? Eles, porém, para o reino dos céus, no caso, né? Eles, porém, não lhe deram atenção e saíram. E para o seu saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Ou seja, ignoraram a palavra de Deus. Basicamente é isso, resumindo, né? Os restantes, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. Ou seja, ainda alguns, aqueles que vinham com a palavra de Deus, né?
acabaram sendo julgados, tá, né? E você sabe, né? Tudo que geralmente acontecia naquela época, né? De perseguição. O rei irado, ou seja, aqui você pode colocar Deus irado, né? Enviou seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Aqui pode se referenciar ao julgamento final, né? Aí um total, né? Ou aquela época também de Jesus Cristo, né? Porque Jesus estava lá, eles rejeitaram Jesus, né? E depois de alguns anos teve a destruição de Israel, né? Então, que até Jesus profetizou lá que teria, né? Então, aqui pode se referenciar as duas coisas. Eu acho que eu levo mais pro lado. Fora também todas as partes que a Babilônia foi lá destruir Israel, entendeu? Por conta da conduta deles, né? Então, tem um histórico já de rebeldia e Deus tentando consertar, entendeu? Porque não é Deus punindo. Quando Deus faz algo assim, ele faz com uma intenção, ele tem um propósito pra ele, não é que ele tá lá punindo só, né? Que tá, bem comum, não é, a justiça de Deus chegou, mas se a justiça de Deus chegou é porque ele tá vendo algo e naquele movimento vai glorificar o nome dele lá na frente, entendeu? Vai salvar vidas, né? Vai salvar pessoas, então aquela ação vai salvar muitas mais pessoas mais à frente, entendeu? Vamos lá onde eu parei. Tá, aqui. Eles, porém, não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo e outro para os negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram e os mataram, né? Eu já tinha lido essa parte. O rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos, ou seja, né? A descendência de Abraão, que hoje eles são tem a parte que é o muçulmano, mas né, não preciso nem falar, e tem a parte do judaísmo, né? Que eles também não conseguem aceitar Jesus Cristo, né? Então eles têm aquelas próprias ideias. É baseado na Bíblia, mas com leis humanas, né? Então eles têm o Antigo Testamento como base, mas eles têm muita regra que não é da Bíblia, é coisa deles. Entendeu? Então endureceram o coração, né? E não aceitaram Jesus Cristo como Filho de Deus. Então era para a princípio era para eles esse convite, né? Do reino dos céus. Então aí fala aqui: vão às esquinas e convide à festa de casamento todos os que você encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniam todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Ou seja, bom, já que eles recusaram Jesus Cristo, então qual que é o próximo passo, né? Já que recusaram Deus, qual que é o próximo passo? Abrir para as pessoas fora do judaísmo, né? Ou seja, os gentios, que aí foi a missão de Paulo, basicamente, né? Que ele saiu por toda, basicamente, eu não lembro agora se é toda a Europa, mas uma boa parte da Europa, que ele saiu divulgando a palavra, né? Jesus Cristo e pregando, né? E deixou seus servos para continuar. Quer dizer, aí Jesus foi deixando seus servos para continuar, né? Então, até hoje estamos pregando aqui, né? Que nem eu tô fazendo agora. Inclusive, já é um convite, ó. Convite para vocês aqui, ó. Para participar do casamento do rei. Lá no reino dos céus. Não perde não, hein? Não sejam como os herdeiros que eram para ir, né? E vale ressaltar que, prestem atenção nessa parte. Reúne todas as pessoas que puderem encontrar, ou seja, não é para escolher pessoas, é todo mundo. Gente boa e gente má. Aí você vai falar, como assim? Gente má pode ser convidado para o reino do céu? Sim, gente má tem que ser convidado para o reino do céu para que ele se converta, né? Para que ele se arrependa, para que ele tenha salvação também. Se ele se arrepender do que ele fez e se tornar uma pessoa segundo
os mandamentos, né, de Deus, amar a Deus em primeira pessoa, amar o próximo como a si mesmo, né? Ele também vai participar do reino dos céus. Outro exemplo disso é aquele bandido que estava na cruz junto com Jesus. Um bandido, né? Era da gangue de Barrabás, né? Então Barrabás era o líder, eles deviam ser alguma coisa assim também, na alto escalão lá da bandidagem deles lá, né? Não era bandidagem, né? Eles eram tipo revolucionários, né? Mas aplicava força e violência para as coisas, né? Então, viu que o Cristo estava lá, ele reconheceu que Cristo não deveria estar lá, né? E o outro ficava só zombando, né? Então, o que aconteceu? O que reconheceu Cristo, ele pediu a salvação dele, né? Que tem a misericórdia, né? Que ele reconheceu ele como Deus. E Jesus falou que logo ele estaria lá no céu. Ele era uma pessoa boa? Ou esse bandido? Não. Devia ter feito muita coisa errada. Só que ali o coração dele se arrependeu e voltou-se a Cristo. O outro estava nem aí. O cara não mudou. O cara continuou sendo errado e foi errado e foi embora errado, entendeu? Então, assim, existem as duas partes, né? Mas não é porque o cara fazia ações ruins que ele não pode ter a oportunidade de ser salvo, entendeu? De ir pro reino dos céus, né? Mas aí também tem a parte que ele precisa querer ser salvo, né? Não é só levar ele do jeito que levar do jeito que ele tá, mas vai ter a mudança, né? Porque, ó aqui o próximo aqui, ó. Cadê? Aí, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou que ali tinha um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem roupa apropriada para o casamento? Aí o homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhes a mão e os pés e lancem-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí vai falar: ué, então como assim? O cara entrou no reino dos céus e foi expulso? E foi jogado nas trevas? Como assim? Mas você não acabou de explicar que era pessoas boas e pessoas más? Ó, essa parte aqui, se você parar pra ver, aqui tá escrito: ali entrou, notou-se que ali tinha um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. Aí você fala: pô, o cara foi amarrado por causa que tava com a roupa errada, sei lá, não tava de traje social. Não é isso. Não é isso. É que o coração dele não estava voltado a Jesus Cristo, não estava voltado a Deus, entendeu? É mais ou menos o princípio, né? Ele estava lá de intruso, né? Tipo, ele era uma pessoa falsa, que por fora ele parecia ser cristão, por fora ele parecia cumprir as coisas, talvez ele fazia até maravilhas. Isso depois Jesus fala de novo lá na frente, né? Ele vai porque eu não vos conheço. Ele fala depois lá na frente de novo. O que são essas pessoas? Pessoas que faz falsa cura, faz coisas em nome de Jesus, mas ele não segue o que Jesus fala, não segue os mandamentos. O cara é hipócrita, entendeu? Ele fala as coisas, mas não segue. Então, ele não está apropriado para o reino dos céus. Ele entrou, né? Ele entrou porque provavelmente ele se batizou, ele aparentemente crê em Cristo, né? Só que a vida que ele levava não condiz com a vida de Deus, né? Com a vida que Deus tem para nós, né? E manda a gente seguir. Então, ele não era apropriado para o reino dos céus, entendeu? E por isso que ele entrou, por conta que ele cumpriu o que tinha que fazer, né? Para você precisa acreditar em Jesus Cristo, né? Você precisa ter fé em Jesus Cristo, precisa se batizar, e você já entraria no reino dos céus, né? Mas se você não seguir os mandamentos de Deus, você não seguir, você não vai estar apropriado para o reino dos céus. E aí o rei
que aqui pode ser como tanto Deus como Jesus Cristo, né? Eu ainda creio que talvez seja Jesus Cristo, que é ele que vai ter, acho que, essa interação com a gente, né? Que a gente talvez não vá ter acesso direto ao Pai, né? Porque, não sei, né? Não sei como é que vai ser no céu, né? Mas creio que quem vai intermediar isso vai ser Jesus Cristo, né? Através, né, de Jesus Cristo a gente vai ter esse intermédio, né? E como ele não era digno, ele era um falso cristão, né? Mais certo assim. Ele foi mandado para o lugar que realmente era dele, né? Que foi nas trevas. Ou seja, ou é no inferno ou é no Hades, né? Eu não sei. O Hades é uma camada superior, mas de qualquer jeito é onde haverá choro e ranger de dentes, né? Então, assim, e calma, você não precisa ficar com medo, tá? Você não pode amar Deus com medo de ir pro inferno. Você tem que amar Deus pelo que ele é, né? Tem que amar Jesus Cristo pelo que ele é. Você tem que seguir os mandamentos por vontade sua, né? Não com medo, porque se você tiver tentando seguir o cristianismo com medo de ir pro inferno, já tá errado, entendeu? Então presta atenção. Não vá ficar com receio. Ai, meu Deus do céu, se eu não amar Deus, Deus vai me mandar pro inferno. Que aí você não tá seguindo o verdadeiro cristianismo. Eu quero seguir o verdadeiro cristianismo. Primeiro, obedecer os 10 mandamentos. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. E aí vai, né? E acreditar em Jesus Cristo, né? E seguir o que ele faria. Eu tenho uma situação aqui, o que eu faço? O que Jesus Cristo faria, entendeu? E outra coisa, tentar aproximar o máximo possível de Deus, né? Ter o relacionamento com Deus. O que é relacionamento com Deus? É você começar a orar, conversar com ele, né? E ele vai te dar resposta. Então ele dá a resposta, ele traz a resposta, ele fala de várias maneiras, né? Então, mas ele vai falar com você. Mas você precisa ter fé, você precisa renunciar muitas das suas coisas que você gosta, assim. Eu gosto disso, vou renunciar. Se Deus pedir para você renunciar, você vai ter que ficar um tempo sem. E assim por diante. Eu não vou falar o que você tem que renunciar. Deus, você tem que saber o que Deus está pedindo para você renunciar, entendeu? Pode ser qualquer coisa, então não sei. Podia ser esse fone. Deus fala pra mim, não quero mais que você use esse fone. Por quê? Porque esse fone pode estar sendo uma idolatria no seu coração, entendeu? Basicamente é isso. Quero ficar um tempo sem fone, então não dá pra saber. Pra eu falar o que você tem que fazer, mas Deus vai falar no seu coração e vai falar. Você vai ter certeza do que você tem que fazer, entendeu? Pode ter certeza, você sabe o que você tem que fazer. Bom, e é isso. Era essa palavra que eu vim trazer para vocês. Espero que tenha falado com você. E leia a Bíblia, tá? Vai conhecer como é que é Deus de verdade. Não se apegue à religião, não. Religião são entendimentos diferenciados da palavra, entendeu? Que cada um vai para um. Tenta você mesmo ler e pede ajuda pro Espírito Santo te dar esse entendimento, entendeu? Tenta você mesmo ir atrás, ler, pede ajuda. E é importante você participar de uma igreja, mas não fica com esse negócio, vamos lá, que agora tem que deixar isso claro. É importante que você participe de uma igreja, é importante que você congregue, mas o que eu tô dizendo para você não se apegar a uma religião, entendeu? Porque, por exemplo, uma religião cristã, né, das diversas que tem, cristã, né? As outras você nem chegar perto. Mas são cristãs. Porque cada um vai ter sua linha de entendimento perante a Bíblia. Mas todos vão estar voltados a Cristo. Então, todos são irmãos, né? Todos nós que somos irmãos em Cristo, né? Então, você sim tem que ir para uma igreja. Só que você não precisa ficar pegado a uma religião. Presbiteriana, batista, testemunha de Jeová, sei lá, adventista do sétimo dia, não sei, não importa o que você seja, o importante é que você está seguindo os mandamentos, que você está seguindo o exemplo de Cristo, você está entendendo que você está tendo o seu relacionamento no seu secreto com Deus. Você não precisa falar, eu estou fazendo, não sei. Não, você vai ali no seu quarto, ora, né? Ora, faz seu jejum se você se sentir que Deus está pedindo para você fazer. E
E por aí, entendeu? E vai seguindo. Tem bastante vídeo também aqui no YouTube falando sobre, mas não é só sair clicando, entendeu? Começa a tentar buscar o Espírito Santo que está em você. Você tem um Espírito Santo, só que você precisa se afastar das coisas do mundo, ou seja, que é isso que fala matar a carne. Você precisa se afastar das coisas do mundo e trazer mais e fortalecer mais seu espírito, que você consegue ficar mais próximo de Deus, entendeu? Você consegue escutar mais a voz do Espírito Santo dentro de você. Então, bom, é isso. E o amor de Cristo não tem nem como falar, não tem nem como descrever, né? Deus basicamente entregou seu filho por nós, né? Então, é um amor incondicional que nós não merecemos, tá? A gente tem por misericórdia e graça. Bom, mas é isso, graça de Deus, né? Bom, mas é isso, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.